Hoje a gente vai fazer mais um episódio, né, desse podcast especial do SQVT, do Mês das Mães, e a gente vai trabalhar com um tema bem sensível dentro dos ciclos da vida da mulher, dentro da nossa realidade, das mudanças, né, que é exatamente o ninho vazio, o momento em que a gente já passa por várias etapas, vários processos e a nossa casa ela vai ficando mais silenciosa, mais quietinha. E para falar um pouquinho sobre o ninho vazio, eu convido a Vera, né, para trazer um esclarecer um pouco mais para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo, né? O que é esse ninho vazio, Vera? Você que é psicóloga, que é mãe, conta um pouco para nós. O ninho vazio a gente pode nomear como se fosse um mix de sentimentos relacionados a esse processo, a essa transição da saída dos filhos de casa, né? E aí são sentimentos que a gente costuma dizer que eles são simbolizados por um luto. Então, sentimentos de tristeza, de vazio, de até mesmo, né, dependendo da duração, da permanência, de depressão, de ansiedade, de inquietação, de busca de um novo sentido, sabe? De começar a se questionar sobre essa identidade, sobre esse papel de mãe. Então, por isso que é um mix de sentimentos e é mais comum na mulher, até por uma questão cultural, né? Porque essa história do cuidado, do maternal, então é mais relacionada à própria mãe, então a mãe sente de uma maneira mais intensa. Não que os pais não sintam, mas isso é mais colocado para nós como mulheres, né, de maneira mais assim inerente e natural. E aí a gente vivencia, né? Eu já tô até me colocando nesse processo, porque a gente pensa que se prepara para esse momento, mas ele chega e aí a gente é atravessado por esse mix de sentimentos, né? Nós estamos aqui, né, com a doutora Terezinha, com a Alícia, e a gente queria escutar um pouquinho, né, da experiência delas, da vivência delas. Como é que foi, como é que tem sido, né, experimentar esse espaço dos filhos deixarem a casa, da gente ter que refazer os planos e sonhos? Conta aí pra gente ver se consegue, né, Vera, se preparar um pouquinho para esse momento. O ninho vazio, conforme a psicóloga falou, realmente é um mix de sentimentos, né? Eu namorei por 5 anos, em dezembro completaremos 42 de casados, e sempre, tanto eu quanto ele, o marido, fomos muito presentes na vida dos filhos. Se chegava um circo, nós estávamos na primeira fila. Filmes, tirávamos um dia para jantar com os meninos fora. Zoobotânico. Então, a nossa vida foi muito ligada. Nós aproveitávamos naquele momento para conversar, compartilhar experiências, perguntar como estavam indo na escola. E nós sempre trabalhamos de uma forma muito clara, participamos intensamente da vida de todos. E quando o do meio se formou, tinha completado 22 anos no dia da formatura, me pediu para ir para São Paulo, porque queria se preparar para um concurso e que ele via São Paulo um local onde tinha essas oportunidades, já tinha pesquisado, tinha o curso do Damásio. E eu tomei um choque. Para mim foi um mix assim realmente de, por um lado, esse interesse dele de alegria e por outro de tristeza ter que partir com 22 anos para um estado que mal conhecia. Só que eu fazia questão de ir, um mês eu ia, passar sábado, domingo, o marido ia no mês seguinte, e ele estudando. Inclusive, no aniversário dele, quando eu fui, ele disse, mãe, saia com meu pai, eu estou estudando. Mas se dedicava de uma forma que, nesse período, ele passou em 3 concursos de analista e o de juiz do trabalho. Mas se dedicou, só que a preocupação, eu chorava, mas não demonstrava. E desde essa época que está fora, passou no concurso no estado do Pará, e depois pediu a remoção para Bauru, para São Paulo, e está em Bauru. E ainda hoje eu sinto saudade. Em 2018 casou o primeiro, já formado, dentista, cirurgião bucomaxilo e especialista em implante. E na pandemia resolveu também fazer medicina. Está levando. E casou, mas eu sabia que ele ia ficar por aqui. Mas a gente sente, porque ele que estava ali presente, era o mais velho, esse ano completo 40 anos, final do ano. Mas o último parece que eu senti mais.
O último, dia 31 de dezembro, completa um ano que saiu de casa e agora estou em outra fase, com as netas. Dona Terezinha, a senhora pode ficar aqui? Inclusive meu filho só viaja quando eu vou para lá. E eu fico feliz. Fico esse que casou, que eu senti muito, chorei muito. E nós tínhamos um apartamento próximo à nossa residência. Eu disse, você não quer morar lá e ficar almoçando lá em casa no dia que pode ficar almoçando, nem precisa preparar almoço. E a nora disse, Dona Terezinha, pois a gente ia até perto para outro bairro, mas ele aceita, que a gente gosta também de caminhar na Marechal, é próximo, e estão morando lá. Eu passo na minha residência, eu visito com frequência e eu participo. Agora, do último, eu sofri mais. Era um sentimento de alegria, uma menina muito boa, mas de tristeza porque ia deixando. Mas aí combinaram, ficaram almoçando comigo por enquanto, e estão lá. Almoça, almoça e vão. Foram estratégias, né, que você contou aí para atravessar esse processo. Foi uma estratégia para atravessar esse processo, porque os outros saíram muito cedo, saiu 22 anos, hoje ele tem 36, e ele tá com um ano só que saiu de casa. Eu acho que esse meio vazio, ele ficou mais vazio com a saída do último, foi. E para você, Lícia, como é que tem sido essa travessia? Já superei bastante isso aí, mas foi bem difícil para mim. Foi um mix, realmente. A palavra que define muito para mim isso é mix. Por quê? Porque eu só tenho um filho, né? Eu fui mãe aos 17 anos. Fui mãe muito jovem. E aí fui eu e ele, o pai, até 6 anos. Aí nós nos separamos com 6 anos de casados. E aí a gente continuou, né? O pai dele numa casa, na outra, e ele crescendo sempre com o apoio dos dois, né? A gente abriu mão de todas as brigas, de todas as coisas que pudessem atrapalhar e prejudicar o crescimento saudável da melhor forma que a gente pudesse dar ao nosso filho. E aí hoje eu posso dizer que a gente fez a coisa certa. Então, como eu só tenho um filho, foi muito difícil para mim, né? E aí essa sensação eu tive quando ele casou, né? Agora em outubro de 2025, tá fazendo 10 anos de casado. Ele casou em outubro de 2015. Então, quando ele começou a namorar, ele tinha várias namoradinhas. Quando começou a namorar com essa, que começou a dizer, mãe, a coisa é séria. Aí noivou, eu já comecei a ficar um pouco assustada. Eu disse, agora vai, agora vai mesmo, vou ficar sozinha. E aí eles casaram e essa fase realmente, eu acho que posso definir assim como o primeiro ano do casamento dele foi muito difícil para mim. Porque era ele e ela, né? E assim, aquela vida nova, ele empolgado, reformando o apartamento, construindo o lar dele, planejando o filho. O primeiro filho foi bastante planejado. E eu senti uma solidão muito grande, senti assim uma sensação como se tivessem roubado. Perda de identidade. De identidade. E ali, eu tinha, em que posição eu estaria? E agora, quem eu sou? Quem eu sou para ele. Papel. Foi muito difícil, porque tudo era assim, eles dois. Os telefonemas diminuíram, as ligações, a ida lá em casa, né, para poder almoçar, que a gente, nossos domingos são sempre com a minha mãe, todos os filhos, todas as filhas, todos os netos, né, e aí as viagens que a gente sempre estava junto, era ele e ela, e aquilo ali mexeu muito comigo, mas assim, como eu gosto muito da minha nora, eu entendi que era uma fase que eles iam ter que viver, mas eu tive que buscar ajuda psicológica. Imediatamente eu comecei a terapia para entender esse vazio, para entender essa perda, né, entre aspas, que a gente acha que perdeu, né? Principalmente no meu caso, que só tenho um filho. E nós, como a doutora Terezinha disse, no meu caso também, nós sempre fomos muito companheiros. Eu fui uma muito jovem, mas eu assumi esse papel totalmente. A gente conversava sobre tudo, até mais comigo do que com o pai, né? E aí depois passou o tempo, veio o primeiro neto. E hoje eu posso dizer que eu lido bem com essa questão, mas foi doloroso. Assim como a Alice, eu procurei apoio. Mas eu procurei apoio na leitura, em cursos. Quais foram as estratégias que foram utilizadas, né, dentro desse processo? A psicoterapia ela é algo super aconselhável, né, em vários processos, em ciclos. E aí a gente vai fazendo coisas que se apaixona e que gosta, né? A senhora é uma estudiosa, assim, voraz, então com certeza ajudou muito. Das estratégias, né, que eu adotei, comecei com a terapia realmente, doutora. Eu fui buscar porque eu estava muito mexida. Então eu digo, não, se eu começar aqui pela alma, né, curar a minha alma e esse lado espiritual também, eu vou
tá no caminho certo. E uma outra estratégia foi viajar também com as amigas, né? O importante é que cada mãe, né, nesse momento, busque a ajuda ou aquilo que achar que for melhor, porque realmente é preciso partilhar com as outras que vivem esses momentos, porque é difícil. E essa sua fala ela é importante, porque nenhum de nós, nem nenhuma de nós vai atravessar o processo da mesma forma. Vocês, escutando a doutora Terezinha, escutando você, a gente entende que as situações, o contexto do momento influencia. Até ela que vivenciou, né? A doutora Terezinha vivenciou 3 vezes o processo e nenhum foi igual. Nenhum. Né? Porque esse contexto social, o momento que a gente está passando, tem mulheres que coincidem com o período até da menopausa, então tem toda uma questão orgânica, fisiológica, se é o meu primeiro filho, se é a saída do primeiro, olha como é que impactou o primeiro e o último, que de fato o ninho ficou realmente vazio. Então, assim, olhar o processo de cada um de maneira particular e ter esse cuidado de analisar, né, a situação que está e o que funciona de estratégia para cada uma dessas mulheres, né? É muito, assim, muito particular. Eu acredito que cada um, né, de acordo com aquilo que tem afinidade, de acordo com aquilo que gosta, vai encontrando o seu espaço. E aí, já puxando esse gancho, né? Como é que vocês fizeram para compatibilizar esse silêncio com a questão da vida pessoal, com essa questão do trabalho? Como é que vocês conseguiram, né, fazer essa volta, assim, para si dentro desse contexto, né? Como é que ficou essa mãe, essa mulher, essa profissional dentro desse turbilhão de sentimentos? Funcionou para mim, assim, para poder voltar, né? Voltar para si, voltar para equilibrar, vamos dizer assim, equilibrar a situação, deixar que as coisas voltem mais ou menos ao normal, à normalidade. Eu me voltei muito profissionalmente para cá, para dentro do Ministério Público e também fui fazer uma especialização. E fiz o que eu disse anteriormente, eu comecei a cuidar mais, olhar mais para mim, cuidar mais de mim, da minha rotina, e com essa volta para si mesma, né, que eu comecei a cuidar realmente de tudo o que eu comecei a fazer. Bom, eu tô aqui, então minha vida. Então, minha vida não é só meu filho, tem outros contextos. Aí eu comecei a olhar para os outros contextos ao redor, para as outras coisas que eu tinha ao meu redor que eu tinha que cuidar. Da minha mãe, da minha vida, dos meus amigos, né, de um novo amor. Então, assim, quando eu voltei para minha vida, deu tudo certo. E hoje está tudo tranquilo. E nós, do período quando os meninos eram pequenos, adolescentes e até antes de saírem de casa, nós tínhamos uma vida muito voltada, assim, para eles, participando do processo intenso. A gente viajava muito. E quando saíram, nós começamos a nos adaptar a um outro processo. Viajar só os dois, seja quando a nora está de plantão, seja para acompanhar uma tarefa ou outra, e participando das fases. Nesse processo de vocês sentiram algum julgamento pela tristeza, pela saudade? Como é que foi isso? Eu senti o seguinte, eu chorei no começo, aí disse, mãe, nós sempre vamos ficar presentes. Estou conseguindo contornar. A gente ainda sente saudade, né? Esse, principalmente o que mora longe, porque os outros estão aqui. Agora dá saudade. E você, Lícia? É assim, o julgamento já é próprio do ser humano, né? Nós temos essa péssima mania de pré-julgar ou de julgar a dor e a vivência do outro, né? Quando você não é mãe, é muito fácil você dizer assim, Alice, que besteira, você tá com besteira, teu filho só casou, teu filho saiu de casa. Então, eu tive esse julgamento, essa questão de achar que era pouco que eu estava vivendo. Totalmente, por várias, não com maldade das minhas amigas ou das que... E detalhe, as que eram mães, que não tinham ainda filhos fora de casa, e as que não eram mães, né? E para as que eram mães, eu dizia, gente, calma. Chega a hora de vocês vão entender o que eu estou vivendo. Tanto que alguns anos depois, quando uma delas, que foi a que mais, disse, não acredito que tá desse jeito, não. Não liga para ele, não faz isso, não faz aquilo. Quando chegou a vez dela, ela me ligou morrendo de chorar, que o filho tinha casado, só queria saber da esposa, não ligava mais. Eu digo, amiga, sua vez chegou. Então agora você vai tratar isso da melhor forma que você achar. Então, assim, não é um julgamento com maldade, mas é um julgamento de diminuir, de achar que aquilo ali
né, que a síndrome do Ninho Vazio não é para tanto, né? E cada um sente de um jeito, cada mãe sente de um jeito. Já quando a doutora Taniele, não sei se foi a doutora Taniele, eu falei assim, olha, a doutora Vera que falou que isso é mais forte na mãe, né, do que no pai. Bem mais forte, porque essa relação maternal é muito, muito intensa, muito, muito forte. E ele era uma das pessoas que dizia, que eu ligava para ele, né, para o meu ex-marido, ele ligava às vezes triste, não sei o que, e fica aí contigo, tá sendo desse jeito ali. Eu lá tô nem aí, eu deixa ele, na hora que ele precisar da gente, ele veio, vai viver a tua vida, Lícia, para com isso. Então, assim, eu senti esse julgamento ao meu redor. Eu senti, Daniele, o seguinte, como a Alice estava falando, eu senti também, assim, alguns julgamentos, né? Olhe para você, você não pode interferir, você, na vida, assim, primeiro para você, porque eu olhava mais para eles do que para mim. Vocês trouxeram 2 pontos bem interessantes, né? A empatia em si, muitas vezes ela não consegue ser genuína, porque a gente não consegue calçar o sapato efetivamente do outro. Doutora Vera, como é que a psicologia trabalha para essa construção de sentido, né? Essa nova construção de sentido no vazio? Como é que isso pode, né, ser trabalhado no ser humano para que ele busque esse novo sentido? A gente preza muito pela questão do ressignificar, que foi o que a gente ouviu aqui das experiências, né? De buscar outros meios, de entender quem eu sou dentro desse processo, de entender que eu tenho outros papéis, que eu preciso também me cuidar e entender, principalmente, falando especificamente do ninho vazio, é que esse maternar, ele não deixou de existir. Ele vai existir agora de uma outra forma, ele continua cheio de amor, ele continua cheio de cuidado, e ele continua, inclusive, às vezes até mais ampliado, como vocês fizeram, né, de ter noras como filhas, os netos que chegam. Então, na verdade, você, né, Lícia, que tinha só um filho, agora tem 2, porque chega a sua nora como uma filha também. Para você derramar amor, né, para você cuidar. Então, esse ninho a gente faz com que as pessoas, as mulheres, olhem com esse olhar ampliado, dando esse novo sentido e dizendo, olha, você vai continuar vivendo seu maternal, você não deixou de exercer esse papel. Porque o sentimento que muita mãe traz é esse, tá aí, eu não sou mais mãe, e meu filho, ele foi embora, né? Então, assim, não vai deixar de existir. É só um novo formato. E aí a gente vai trabalhar com essa mãe para ela encontrar prazer, né? Um novo sentido nesse novo maternar, né? Então, de se manter presente, cuidando, mas sem invadir muito o espaço desse filho. Então, eu posso ser a mãe que vai ligar, que vai estar presente, mas entendendo que tem uma linha agora de limite, né? Porque senão também eu posso tornar essa relação invasiva, né? Eu posso entrar dentro de uma situação de conflito. Como é que eu posso integrar todo mundo, continuar exercendo o meu papel, mas sem invadir, né, a família que meu filho está construindo, a família nuclear dele, o espaço, a autonomia? Porque o mix que eu falei de sentimentos, ele vem muito assim. Nós como mães e pais, cuidadores, como é que a gente é, entre aspas, aprovado pela sociedade como uma boa mãe, um bom pai? É quando o nosso filho ele consegue ter autonomia, ele consegue voar, digamos assim, ganhar o mundo, né? A gente até fala assim no popular, a gente cria o filho para o mundo. Então, é uma forma de reforçar e de reconhecimento de que eu fui uma boa mãe, que eu exerci bem meu papel, só que ao mesmo tempo, mas eu não queria que ele fosse embora, eu tenho essa preocupação, será que já comeu, né, e tá bem? Então, por isso que fica esse sentimento dúbio, né? Então, encontrar outras formas, doutora, de exercer esse maternar, de dar sentido, de me colocar, me inserir de novo, porque de repente, no processo do maternar, eu me impliquei tanto naquele papel que eu esqueci de mim, que eu esqueci se eu for casada, né? Eu esqueci do relacionamento, eu engavetei muitos projetos. Então agora, quando a gente chama essa mãe para ampliar esse olhar, olha que bom, você vai continuar exercendo o maternar e tem espaço agora para cuidar desse projeto, para fazer uma atividade física, para viajar, para cuidar da relação, né? Então é muito isso, sabe, doutor? E como a doutora Itaniele falou, né? Muitas vezes a gente projeta dos nossos filhos sonhos que são nossos, desejos que são nossos, e são nossos, não são deles. E a gente tem que ter esse cuidado realmente, né, de não fazer essa projeção. Doutora Vera, a senhora falou aí do papel do psicólogo, né, do terapeuta nesse momento aí, a doutora Taniela até abordou isso. E eu posso lhe dizer, de todas as estratégias, de todas as decisões que eu resolvi tomar, a terapia para mim foi a melhor delas.
porque clareou, vocês estudam para isso, né? E Te fez enxergar de outra forma. me fez enxergar de outra forma, exatamente como você falou aí, de outra forma totalmente diferente. Tanto que eu fui construindo uma relação com a minha nora ao longo dos anos que hoje eu acho que ela conversa coisas comigo do jeito que ela conversa com a mãe dela, não tem diferença. Né? Ela se refere a mim, me trata e tem uma relação comigo realmente difícil. E isso é importante, porque assim, o que nós precisamos entender? Que a síndrome do ninho vazio, esse mix de sentimento, ele é genuíno. Né? Não tá errado sentir isso. Eu já ia abordar isso, é errado, ou sei lá por quê. Seja isso, sentir isso. E olha como é cultural também a forma como a gente lida com as emoções. Porque a gente é o tempo inteiro ensinado a esconder, a não sentir, a ser racional. Então, por isso que quando a gente vai passar por um processo desse de luto, porque é um luto, então a gente às vezes se sente até errado, estranho por estar sentindo, como se isso não fosse genuíno. E é genuíno, você está realmente encerrando um ciclo para começar outro. Então, assim, é super tranquilo sentir, tranquilo entre aspas, né? Tranquilo que eu digo assim, é normal, entre aspas também, sentir, isso é genuíno, sabe? Então, entender que isso é genuíno e buscar uma ajuda profissional é uma atitude de muito louvor, de muita coragem, sabe? De alguém que entende assim, que naquele momento precisava, se vulnerabilizou, estava vulnerável e foi buscar ajuda. Então, assim, é muito maravilhoso essa sua atitude, assim como a sua também, doutora Tereza. A minha foi que encontrou suas outras formas. Mas a ajuda profissional para lidar com esse processo, ela é importante porque, de fato, é um luto. Então, assim como a morte, né, que faz parte do nosso ciclo, mas a gente nunca está preparado. E quando acontece, a gente vivencia o luto, acontece com a saída dos filhos também. Então, ter essa sensibilidade, esse entendimento de que eu preciso cuidar disso, estar atenta, até porque se isso se estende demais, já aponta para algo que não está ali dentro do esperado. Tá normal. Assim como o luto pela perda de alguém, eu tô falando da própria morte mesmo, que também se demorar mais de 1 ano, 2 anos, se prolongar demais, a gente já entende que não está dentro do esperado, o luto também pela saída dos filhos. Então, você falou, olha, Vera, foi 1 ano ali muito difícil, os primeiros 6 meses, mas eu já superei. Então, ter essa ajuda profissional, estar com alguém ali para lhe direcionar, fez você entender, opa, passou. E muita gente não vai perceber, talvez se coloque muito tempo nisso, que é onde chega o caso extremo, como eu falei para vocês, de às vezes evoluir para uma depressão. A gente já está chegando, né, no finalzinho do nosso podcast e eu queria perguntar para essas mães que conselhos, né, que aprendizados vocês deixariam para as mães que estão começando a viver esse processo? Então, o que vocês poderiam dizer assim para elas? Eu poderia dizer que é para aceitar o processo natural da vida com naturalidade. Muitos buscam apoio através de profissionais, porque é um luto. E eu pratiquei esse luto com uma fuga da realidade, que eu consegui através das leituras e posteriormente de cursos que eu consegui, através dessas leituras, ter interesse por um determinado tipo de contexto, de cursos, e me ajudou bastante a presenciar essa realidade. E o conselho que eu dou é que aceite com naturalidade, faz parte da vida. Nós temos a consciência tranquila de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para criar os filhos, hoje cidadãos de bem, e conseguir essa evolução e nos adaptarmos à nova realidade, vivendo bem com as noras, filhas também, com os netos e participando de forma agora diferente com os netos, apoiando naqueles momentos de dificuldade, momento de viagem deles, ficando ali com os netos e assumindo a posição de segunda mãe também. E isso é muito bom. Você, Liz. A mensagem que eu deixo para todas as mães que estão vivendo nesse momento, né, que esse podcast pode ajudar várias mães que estão vivendo esse processo da síndrome do ninho vazio, nesse momento, é que não subestime, tá? Faz parte do processo, essa dor, esse luto que a doutora Vera falou, e partilhar com as pessoas ao seu redor, partilhar essa dor, né?
porque aí pode ao seu lado ter uma outra também que está vivendo e você nem sabe, porque não quis falar. Então, assim, a sugestão, o conselho que eu dou, porque eu já vivi isso, é calma. Faz parte da vida, né? É um processo que a gente tem que viver, mas principalmente que não deixe de buscar ajuda, né? E principalmente a profissional, porque, volto a dizer, foi isso que me ajudou muito. E gostaria de encerrar dizendo que os nossos filhos, eles não são nossos, eles são emprestados por Deus. Vera, qual é a tua mensagem? Eu volto a reforçar, é genuíno viver isso, não está errado. Mas saiba entender, se acolher e buscar ajuda, caso seja preciso, porque a gente está falando processo de luto. No processo de luto, inclusive eu fui percebendo isso nas falas de vocês. A fase da não aceitação, a negação, a fase da revolta, a fase da barganha. Fica aqui no apartamento aqui pertinho, né? Vem almoçar com a gente. A fase da barganha. Então, você vai passando até chegar na última fase, que é da aceitação. Então, é um processo. Tenha paciência, se acolha, busque a ajuda profissional e, principalmente, reconheça seus sentimentos que são genuínos. E reforço o que as nossas colegas já falaram, né? De buscar ajuda, de apoio de outras mães, de buscar viajar, cumprir outros papéis, novos projetos, que aí você vai se inserir novamente, encontrar o seu lugar como mãe de filhos que não estão mais em casa, mas que continuam sendo seus filhos. A gente encerra, né, esse episódio com o coração assim, mais pleno, mais cheio, agradecendo a presença dessas mulheres, dessas mães, e percebendo que o ninho vazio ele é muito mais do que a ausência, ele também é uma possibilidade de redescoberta, uma possibilidade de construção. E se olhar é um ato de coragem, né? Quando a gente se olha, que a gente percebe a nossa vulnerabilidade, que a gente pede ajuda, a gente se humaniza mais, a gente se permite transformar e a gente se permite viver mais a nossa verdade, quem a gente realmente é. Então, que a gente consiga fazer isso um pouquinho. Muita gratidão pela presença de vocês hoje. Nós é que agradecemos.